O povo oculto da estrela planeta Natum, ou Natan, ou se quiseres trazer para o conceito terrestre, Natal. Que planeta ou estrela é essa que guiou os três magos no deserto em direção ao Christus atual, daquela época? Vênus. Vênus é uma estrela planeta. Como assim? A ciência não classifica assim. Tudo que está ainda em combustão, em preparação para após muitos eventos e modificações geológicas se tornar um globo compacto, coeso, ainda não pode ser classificado diretamente ou especificamente como um planeta. Como existe planetas cometas, inclusive aquela lenda toda, né, espavorante que tinha em 2012, se falava de um planetão asteroide, entre uma coisa e outra. Planeta errante, aquele que não está sendo atraído por um Sol por ser muito grande, e eles existem. Não especificamente vamos afirmar que aquele, o planeta X, Hercólobos, né, entre os espíritas e gnósticos, mas existe esse tipo, sim, de configuração planetária. Aqueles que estão desagarrados de qualquer sistema. São planetas, pelo menos fisicamente, cadáveres. Não há vida biológica. Nem pode, porque eles estão em chamas. Ou outros estão, ao contrário, congelados. Como a realidade no próprio asteroide ou meteorito. E muito se engana quem acha que o conceito ou realidade extraterrestre se fada apenas, né, lá fora, fora do nosso sistema solar, anos-luz. Mesmo para aqueles que estão avançadíssimos em outras galáxias, fica bem difícil acessar a nós e nós acessarmos a eles, porque são evoluções fechadas. É bem mais fácil você crer que tudo que temos de indícios de presença ou visita extraterrestre está aqui na nossa vizinhança e às vezes até no nosso quintal, né? Porque existe também a realidade dos intraterrenos, que são da Terra. Claro que as suas configurações não podem ser idênticas ao humano ou seres móveis da superfície da Terra, porque nós temos uma constituição fisiológica e biológica de acordo com a ecologia, né, o ecossistema daquele meio. Então, a matéria se adapta, né? A mãe cósmica, chamada Kundalini, que desenha a forma através do fogo, ela molda conforme as coisas são. Por exemplo, por que que o cristão fala do inferno, né? O eubiota e o teósofo falam do cone da lua, que lá tem todas as monstruosidades humanas, porque a Kundalini, ela molda, perdão, segundo a intenção. Por isso que não adianta você aqui ficar fingindo. Entendeu? A mãe sempre vai te puxar a orelha no final. Mas não é de punição, essas coisitas que estamos querendo falar. Vamos falar de uma realidade que não é explicada. A ufologia, ela coloca como sendo o fenômeno UFO e extraterrestre como algo tátil, algo físico, tem que ser palpável. Só que não é uma realidade palpável, é algo que se cristaliza aqui, que não é daqui. A realidade extraterrestre, porque não é da graduação coesa física do planeta Terra. É só isso, gente. Não é porque veio de uma estrela anos-luz daqui. Seria muito difícil para eles, arriscaria. Que se, mesmo eles sendo de constituição mento-astral, ou seja, são corpos anímicos como almas, eles
a certa distância o seu cordão de prata seria esticado por demais. E o que acontece quando a gente coloca muita expansão ou pressão numa coisa? Você rompe a estrutura daquela. Então eles não brincam com isso, apesar de avançadíssimos. Mas temos aqui, né, na graduação astral e mental desse sistema, rica vida. Vocês não sabem o quanto tem de vida em Júpiter. Ah, mas lá não tem chão. Para que chão quando você não tem pé? Né? Por que esse apego à gravidade, à matéria? Eles já entendem isso, que eles vieram antes. Inclusive, os Natans ou Natuns, eles ainda vivem. E onde é que estão esse povo? Eles estão dentro da atmosfera astral de Vênus. Tanto que eles têm pelugem, eles têm uma carapuça astral para se defender da própria radiação do planeta, do meio. Que mesmo no astral, e aí que está a radiação, porque é o plano de fogo. E eles vêm com naves energéticas, que às vezes eles optam por eles mesmos se plasmar a imagem daquela nave. E você fica olhando para a nave, seja no onerismo, ou seja aqui, quando ela se cristaliza, você pensa que está vendo a nave, você já está vendo os seres. Por isso muitas vezes elas pousam, cristalizam, e elas são atraídas pela gravidade, e elas sofrem a agressividade do meio. O ambiente ataca aquele ente, porque ele não é dessa graduação. É a mesma coisa tentar, né, manter um picolé gelado, né, em plena praia, ao olho do sol. A estrutura não suporta. É isso que acontece, eles adoecem, como aconteceu em Varginha, aqui em Minas Gerais, Brasil. E muitos outros caem mesmo e eles automaticamente ficam adoecidos. Eles não suportam o que a gente suporta. E nisso aí até a gente tem vantagem, mas a gente não suporta o que eles suportam. A gente não consegue entrar em outra dimensão que é essa graduação de corpo. E a gente não consegue durar o tempo que eles duram. Eles, no meio deles, eles não adoecem. Agora nós adoecemos, agora já é uma desvantagem. A gente adoece no próprio meio que está adaptado a nós. E temos corpos adaptados. Como acontece isso? Porque nós temos outros fatores, que é aquela alma não resolvida. E eles estão resolvidos. E essa noite, eu e um acadêmico ligado à maçonaria, né? Não vou falar seu nome porque ele ainda está encarnado. E nós encontramos, né? Aí é o conceito de mundo de todos, é quando dois ou mais se encontram numa mesma situação. Esse ser, ele é estrangeiro, ele não é daqui do Brasil. Tanto que eu tive que pedir para ele ler meu pensamento para nós dois falarmos, né, poliglotamente, falar uma língua do outro, para que ele entenda eu falando mentalmente ou telepaticamente para ele na língua dele e ele falar comigo e eu traduzir. Nós dois estávamos observando, sabe que no astral superior, que é onde estávamos, não é ruim não, anjo entra assim, tanto é que eu vou falar agora de um anjo que estava lá, e não só um, muitos, o céu cheio de estrelas, à luz do dia astral. Você imagina uma cena dessa, faça aí a imagem, você vai ver. É como isso aqui, você está vendo aqui, meio-noite, meio-dia. Por isso que eu coloquei essa imagem com Vênus. E eu identifiquei Vênus, porque eu observo, eu tenho um telescópio amador, eu tenho aqui um aplicativo, eu sei aonde ele está. E eu saí no astral superior da minha localidade. E eu vi o quanto é encantável, né? Que a gente reclama aqui, a vida é tão difícil no meio do mato. Mas realmente, né, aqui por menos poluição, então não tem a graduação lá, a correspondência física, a gente vê direto o astral. O astral porque é astral, éster, né, de estrelas, astros. Não porque é o plano das almas, dos mortos ou das emoções. Chega uma hora que ele nem é mais das emoções, que é essa parte aqui, que é o astral astral, astral cósmico. Aí você só vai para estudar o astro, né, estrela. Aí você vai entender o que são essas coisas. Daí você pode se tornar um verdadeiro astrólogo, talvez, constelólogo, numerólogo, ou cartomancista.
porque todas essas ciências eram para representar diretamente, né, a experiência direta com essas coisas. Só que como o corpo não pode ir lá, então esses oráculos eram para ajudar. Mas não acontece, a gente acaba manipulando, explorando as pessoas. E no explorar que a gente já não acessa, fica sem autorização, sem direitos ou meritocracias para chegar nesses causas para entender o efeito. Ah, mas como assim meritocracia? Claro. Ou você quer sentar e receber do governo sem trabalhar? Não acontece. Apesar que tem os direitos aí, né? Mas ele não vai te dar para sempre. Procrastine enquanto possa. Um dia a vida vai te agitar. E é me agitando que a vida me leva para essa experiência para mim vir contar. Se você não for, sempre vai ter um amigo para anunciar. Perdão novamente. As minhas tosses são já corriqueiras. Isso aqui é o karma que eu pago por falar dessas coisas, né? Porque muita gente mal usa. Mas eu arrisco, me sacrifico a isso, como muitos aí estão batalhando para que a verdade venha aonde não há verdade, que é aqui. Então você vê as estrelas ali, eu estou observando e acho, né, em absoluta nova surpresa, eu pego, me surpreendo, nossa, de novo estou vendo naves extraterrestres, então eu não estou no plano físico. Daí vem essa dúvida. E na dúvida você desperta. Dá um saltinho, estou no plano astral. E aquela nave pega e se apaga, né, ela está um branco luminoso, mas translúcido. Dava para ver o céu do outro lado dela, né, transpondo. Ela se apaga entre, né, um vazio. Depois aparece de novo, eu pego e aponto e a puxo e ela resiste. Eu digo, vem amigo, vamos conversar, vamos entrar em contato. E eu vejo que aquilo vai se aproximando, é uma pequena nave. E naquilo de se aproximar, aterrissou num suposto chão astral, e da própria nave se formou um ser muito parecido com esse aqui. Vocês conhecem essa lenda? Pé grande. E ele explica toda essa questão disso que a gente chama, né, por ignorância, desconhecimento, que são os pés grandes. São o povo deles, os Natans ou Natuns, né? Diz o acadêmico que a forma certa de soletrar, inclusive o Natal, né, porque a estrela de Natal foi Vênus, que guiou os três magos lá e tudo mais, está ligado ao Cristo, e o Cristo está ligado a Lucifere, que é uma hierarquia venusta, ou venusiana. Então tudo faz sentido e está relacionado, pense aí. Vá ligando pontos. Como a gente faz no céu com as constelações, as verdadeiras constelações, né? Então, se você quer constelar, observe essas coisas. Então, esse ser pega e começa telepaticamente, lá no astral a gente não desgasta. Por isso que dizem que é o descanso do morto. Você não precisa se mexer para andar, né? Você pode se expandir, né? Virar um gigante lá em cima, ver alguma coisa mais próximo, ou trazer as coisas em alto zoom. Então, o conceito de zoom veio de lá, do astral, né? O plano da visão. A gente não usa por acaso essas coisas. Essas coisas têm uma causa metafísica. A gente acha que foi um gênio físico, foi um cérebro. Não foi, foi uma mente que veio de lá, dessas dimensões superiores. Quarta e quinta dimensão, mais precisamente. E muitas vezes vem da sexta também as ideias, que passa pelo o crivo humano, mental, e se torna essas ideias aí, capsulada nesse celular que eu estou falando agora, e outros. Enfim, seguimos a experiência. E ele explica isso, que são os pés grandes, vocês não deram, né, o nome correto, Sasquatch e tudo mais, somos nós. Estamos aqui participando. Só que a gente não é físico, a gente aparece no físico. Mas nos arriscamos quando aparecemos, para os olhos incrédulos. É como os greys também, né? Quando eles aparecem para você fisicamente, é porque eles já estão, né, autocidas. Eles já não têm mais função lá e eles querem morrer, porque aqui vai ser enterrado junto com nós. Aí ele pega, ele se senta numa pedra e logo o acadêmico, como ele é muito intelectivo, ele pede licença, eu vou ter
aqui, plasmar aqui uma louça, né, um quadro negro. Ele plasmou no ar. Porque lá não tem, né, lá é a própria loucura manifestada para aqueles que querem diagnosticar tudo como loucura, porque eles não usam, eles não sabem qual é o causa causorum da imaginação. Eles acham que a imaginação é uma coisa ah, desnecessária, fantasiosa, demência. Mas não, nos planos astrais, para cima, inclusive no etérico, já começa o padrão energético. Então você lida com energia, você não lida mais com massa. São campos unificados. E o que que acontece? Ele diz assim: eu tenho o costume lá, né? Lá ele quis se referir a vigília, acordado. Mas às vezes estamos dormindo mais em vigília do que dormindo ali, porque ali estava muito lúcido da experiência. Ele diz assim: eu tenho o costume de anotar tudo, eu vou anotar aqui, porque daí faço a imagem e grava. Eu já desisto, né? Eu estou desistindo de livro, de anotações, de diários, tudo mais. Enquanto ele está perdendo tempo anotando num lugar que vai se desfragmentar depois que ele acordar, talvez esqueça tudo, eu dei atenção para a criatura. E ele pegou meus olhos astrais e abriu. Ah, vocês usam estimulantes, né? Aí eu pensei, será café preto? Né? É, café preto, que vocês chamam, medicamentos. Né? Vocês têm as pupilas, inclusive da alma, muito dilatadas. Por isso aquele olho de fantasma. Nós somos fantasmagóricos, muito mais terríveis que eles. A gente acha que eles não seguem o nosso padrão de beleza. Nós somos feios perto deles. Mesmo aquele serzinho, né, de mais ou menos uns 50 centímetros de altura, por padrões físicos daqui, com pelugem, parecia o Chaka do Elo Perdido, muito parecido, né, aquela pelugem bege, né, meio pendida por verde, meio luminescente, um ser já de luz. E lá, ainda as crianças daquela raça, daquela espécie, eles já têm tanto conhecimento, inclusive foi eles que deram o formato, gente, para o lemuriano, que hoje é o negro atual. Não é que eles sejam macacos, eles são seres com a configuração, né, física astral, mas defendida dos raios solares, da radiação. Porque essa radiação é muito mais viva nesses planos né, de introjeção, que é esses mundos internos, que a gente não vê aqui porque estão escondidos aonde? Não é fora, lá atrás das estrelas, não, eles estão dentro da antimatéria, escondidos. Isso que se diz, a verdade está nas trevas, não na luz, porque quando vem a luz já não tem mais nada a esconder. Então, o que acontece é que esse ser, ele conversando comigo telepaticamente, a gente não, né, como a natureza, a gente não precisa se esforçar em vão, articulação bucal para sair voz, lá o som é pensamento, o pensamento é som. É imagem, né? Uma propaganda faz, né, mais do que 1000 palavras. Então a imagem, som, imaginação, trabalha ali. Né? O som do mental, inclusive a cor produz som, e as imagens do astral se misturam ali, a gente consegue compreender e sentir. Né? Tudo em concomitância. Aí eu já estou sentindo a atração magnética do meu corpo físico na cama, me puxando e me dizendo. Intuitivamente eu já saquei. Aquela voz do corpo, venha, venha, venha. Não que ele falasse, mas a gente sente a atração. Eu não sei explicar para vocês na prática. Né? Pratique que vocês vão entender esse modus operandi, né, de cada parte de você. Aí eu já, né, eu me apresso em perguntar, de onde é que você vem? Ele diz, do planeta natal de vocês. Aí eu já, né, já comecei a fazer as linkagens, Jesus, os três reis magos. Aí o acadêmico me corrige. Ele fala assim, não, eu ouvi você falar Natal, e ele também, mas na verdade se fala Natum. Aí o natalês, né, vamos dizer, o natumnês, aquele serzinho, ele concorda, é isso. Né, para vocês bem, na hora de nos convocar, né, ao seu auxílio, vocês devem, como um mantra que vocês usam,
pronunciar corretamente. E o meu amigo, né, eu não poderia apertar sua mão nem abraçá-lo, apesar que ali estávamos ainda com forma antropomorfa, porque energia compenetra energia, não, né, até as pessoas temem morrer porque não vão poder agarrar mais, levar aquilo e nem abraçar. Né. Aquele ser me deu um abraço energético só levantando a mão, lembrou muito o meu paz vivencial gnóstico. Né, e aquela energia veio para mim e eu consegui acordar muito bem. E essas experiências, gente, mexe com o corpo, sabe como? Para mais. A gente se sente muito bem alimentado energeticamente, né? Então, quiçá que vocês um dia encontrem, não fujam deles, como o homem físico foge do Sasquatch. Eles não estão ali por acaso, não é para formar lendas e revistinhas para criança, né, gibis ou historinhas da Marvel. É a vida, e a vida, tudo que é vivo, é muito sério. Levem a sério. Levem a sério a vida de tudo que vive. Viva e deixe viver. Paz e verencial a todos.